E aí você tem trabalho com os resgates, emergências e tudo mais. Eu venho da área militar também, né? Eu exerci o papel, né, de emergência dentro do Exército, né? Então, desde lá, eu venho acompanhando, você vem se encantando, você vem entendendo que o papel de salvar vidas, o papel de oferecer cuidados, né, de estar presente nos momentos difíceis, ele é importante. Não só, obviamente, no seu trabalho remunerado, mas também no seu momento de folga, né? Porque às vezes você tem uma folga excessiva, né? Ah, poxa, eu tenho um sábado e domingo em casa e chega aquele momento e fala assim, o que eu vou fazer? No domingo tá chato, eu não quero ver futebol. Não, mas você tem de repente aquela horinha para você poder dedicar para uma entidade ou para fazer um trabalho voluntário e beneficiar mais alguém, né? Emílio, eu fico imaginando uma cena, né? Você colocou aí a questão de exercer certos serviços de utilidade pública e assistenciais fora do horário normal de trabalho. E aí eu estou aqui para explorar você ao máximo. É claro. Né? Quando você está naquele domingo, que não é o domingo da horinha que você prestou, mas sabe que está acontecendo um acidente, que você poderia estar lá. Qual é a sensação que você tem? Bom, a sensação é assim, nós temos, não só eu, tá, mas Sim, os outros integrantes do grupo, equipe. né, da equipe do GRV, né, o que nós temos dentro de nós é aquela vontade de fazer, é aquela vontade de estar presente. Já aconteceu de um acidente na 28 de março, uma colisão de uma van com um carro de passeio, eu não estava de plantão, eram outros enfermeiros no plantão, houve o acidente, na mesma hora eu embarquei na viatura, e nós fomos de encontro ao acidente e, claro, como tinham muitas vítimas, né, foram 8 vítimas no total, né, o bombeiro trabalhando em conjunto, sempre muito prestativos também, né, fazendo um trabalho maravilhoso na cidade, e nós ajudamos nesse trabalho. Então, o chegar ali, ter um profissional a mais para poder ajudar naquela cena, para poder colaborar, foi importante, né? Não só eu, como os outros integrantes também começaram a se mover para o local de ocorrência, porque era uma ocorrência grave. Emílio, nós sabemos que salva-se muitas vidas, mas às vezes não depende de vocês certas situações. Como é que é o psicológico do grupo, da equipe, quando se vence uma batalha, que aquilo ali é uma batalha, e quando se perde uma batalha? Olha, nós temos o que nós chamamos de briefing e debriefing, né? Quando a ocorrência, ela dando certo ou ela dando errado, claro, porque nem tudo está na mão do enfermeiro, do médico, do socorrista, do condutor, né? Nós não trabalhamos sozinhos, né? É um conjunto, né? É o bombeiro que está ali conosco, ou as equipes do 92 que estão conosco, dependendo da ocorrência. É um conjunto de pessoas trabalhando, várias entidades diferentes, mas em cima do paciente ali, daquela ocorrência. Quando, infelizmente, nós perdemos alguém, e isso é triste, é muito traumatizante, nós paramos, terminamos a ocorrência, acabamos o que tem que acabar, saímos da ocorrência, fazemos alguns minutos de pausa, conversamos a respeito, quem tem que chorar, chora, quem quer ficar quieto no canto, fica. Então nós temos essa catarse, né? Esse momento de conversar bastante entre nós, de termos esse apoio. Temos um psicólogo no grupo que faz também esse trabalho conosco, né? Tem sempre um apoio psicológico, porque realmente é estressante, né? E nós somos seres humanos, né? Então nós nos envolvemos com a ocorrência, nos envolvemos com aquelas famílias, nos envolvemos com aquelas pessoas. Então tem que realmente ter essa união, né? Esse trabalho de equipe, ele é muito importante. Nas folgas principalmente, então nós nos encontramos, vamos rir, fazemos um churrasco, falamos bobagens, mas para quê? Para poder quebrar esse clima, esvaziar, né, essa mochila pesada de ocorrências que nós temos, para poder ter essa liberdade de continuar sempre em frente com qualidade. Emílio, com certeza, dentro da equipe, do grupo, né, porque você deixou muito bem claro isso, que ali é um trabalho coletivo, nós temos também pessoas de religiões diferentes. Sim, sim. Né? E aí, neste ponto aí, que é o ponto do relaxamento, que também é um ponto de espiritualidade, sim. Como é que se trabalha isso? É bem legal? Como é que funciona isso? Não, é muito legal, porque assim, quem quer fazer a sua oração faz, quem quer falar uma palavra diferente fala, não há, eu vejo assim, nós trabalhamos todos em conjunto, somos uma família, mesmo, nos importamos um com o outro, e a religião ela faz parte desse fundamento também. Muitas vezes nós não podemos fazer muito pelas vítimas, mas nós podemos levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho,
né, um gesto de carinho, né, humanismo mesmo, ser humano, né, você tem um outro ser humano ali, então é a humanização do serviço de emergência. Então, entre nós, a parte tanto cultural quanto espiritual, ela é bem forte, né? Então, independente da religião, do credo que tenha, é sempre bem-vindo, trocamos as palavras, trocamos as orações e graças a Deus tudo tem corrido bem nesse tempo todo, né? Emílio, acho que é interessante também você colocar para o nosso telespectador os tipos de serviços que são prestados, né? Sim. Que é um enfoque muito direto no acidente automobilístico, né? Mas acredito que não seja só no atendimento nesse sentido. Explica um pouquinho para a gente, citando até exemplos abstratos, né? Mas que a gente possa entender melhor a amplitude do grupo. O grupo ele vai além, né? Só do acidente. O acidente, na verdade, ele corresponde a 40% aproximadamente do total de chamados. Em 2017, nós tivemos 498 atendimentos por esse grupo, né? E ele se divide em quê? Nós temos as emergências clínicas, né? Ou seja, um mal súbito, um diabético que teve uma hipoglicemia, uma crise de hipertensão, uma crise nervosa, um AVC, um AVE, troca de uma sonda, um curativo, um corte. E nós também temos o outro lado, tiro, facada, acidentes de trânsito com moto, carro, coletivos, então vai muito além. Também tem o transporte intra-hospitalar, então há necessidade às vezes de tirar um paciente de um hospital para levar a outro hospital para dar continuidade de tratamento, também é feito. Isso dentro só do município ou faz município? Não, faz intermunicipal, Campos Rio de Janeiro, Campos Itaperuna, né, já fomos a São Paulo. Isso tem que ser feito uma solicitação pessoal da família ou isso é entre hospital, pessoa jurídica e vocês? Não, tudo nós fazemos parte de um sistema integrado de emergências da cidade, né? O GRV é uma ONG, claro, tem a sua autonomia, né? Mas ele é integrado junto à Secretaria de Saúde, né? A Fundação Municipal de Saúde, na verdade. Então as solicitações elas entram por um canal único, que seriam 192 ou a Secretaria de Saúde e a Fundação Municipal, e nós somos acionados por essas gerências para poder fazer o atendimento. Por quê? Há necessidade de se tratar no município a regulação, né? Existe uma regulação médica, então isso tem que passar por uma regulação. Vaga nos hospitais contratualizados. A vaga nos hospitais, então não é simplesmente nos ligar, eu preciso correr para o hospital tal, não. Tem que passar pelos órgãos, né, do município, que são, na verdade, os gestores de emergência, né? Então, os bombeiros, quando nos acionam, também seguem o mesmo procedimento. E tudo é transparente, né? Isso é óbvio, é transparente. O município nos aciona e nós vamos fazer o atendimento da demanda, seja de emergência clínica, seja de trânsito, seja de um transporte de um paciente. Emílio, é nítido dentro do município de Campos o aumento do número de automóveis. Sim. E também de motos, né? Hoje, transitar em determinados horários, por exemplo, na 28 de março, é algo, né, complicadíssimo e as ruas também vicinais ali, também todas muito congestionadas. E, obviamente, quanto mais veículos, mais estresse e a chance de acidentes maior. Queria que você dissesse para a gente quais são os pontos em horários mais tensos e se já existia a necessidade de Campos ter, de repente, o que tem em São Paulo, aquela alteração de placa, aquela diminuição um pouco de carros em fim de semana. Faz uma leitura disso, assim que tem essa experiência. Nós temos uma experiência interessante, né, nos atendimentos de acidente de trânsito, né? Claro, o pessoal do bombeiro deve ter uns dados mais apurados, né? Acredito eu. Mas o que acontece? O que eu vejo que falta mesmo é a educação para o trânsito, né? É o respeito à velocidade de via, não fechar os cruzamentos, não avançar sobre o cruzamento quando ele está fechado, né? O sinal amarelo significa atenção, né? Não significa ande logo, ultrapasse o mais rápido possível, não é assim, né? Mas, por exemplo, nós temos vias de congestionamento comum, 28 de março, Beira Valão, nós temos ali a 15 de novembro, nós temos também Arthur Bernardes, são vias que você acaba tendo um fluxo maior de carros, né? Eu não vejo que a necessidade nesse momento, por exemplo, do sistema de placas, né? Eu acho que a quantidade de veículos na cidade ainda comporta, as vias comportam. O que eu vejo por parte dos motoristas, infelizmente ainda, há uma falta de educação muito grande, né? Eles têm que entender que você está num processo coletivo ali,
né? Não é porque você está no seu carro que você não vai influenciar em nada. Vai. Se você, por exemplo, ao ver uma ambulância não abrir passagem, vai demorar mais o socorro. Se você ultrapassar aquele sinal amarelo e fechar um cruzamento, você atrapalha todo o fluxo de trânsito que tem ali, né? Então, eu vejo que o cuidado maior dos motoristas, a atenção maior com as leis de trânsito, com as velocidades de via, isso acarretaria uma mudança interessante no número de acidentes, diminuiria, o fluxo também seria um fluxo mais ordenado e não vejo necessidade ainda, né? Claro, dessa restrição de placas, né? Uma placa circula em determinado horário, outra não. Eu acho que ainda não. Mas realmente tem que ser feito um trabalho mais pesado, né? mais incisivo na educação. Agora, com relação à sinalização, vias de retorno, eu observo, por exemplo, que a Arthur Bernardes, sou leigo, né? Sim. Mas eu acho que aquilo ali é completamente errado, não tem uma via de retorno, sinalização. Como é que a parte de orientação ao motorista, ao pedestre, ao motoqueiro, está contento ou não? Olha, o que acontece ali? A Arthur Bernardes ela é mais ou menos como a Marginal Tietê em São Paulo. Né? As marginais de São Paulo são para quê? Para que o fluxo ele tenha uma via de fluxo mais rápido, ele siga mais rápido, mas ele também tem menos retornos, justamente para poder dar mais fluidez de trânsito. Isso acontece. Por exemplo, a 28 você já tem retornos maiores, onde você também acaba tendo um fluxo maior de veículos, porque é a espera para fazer um retorno. Eu acho que a sinalização ela está a contento, não é ruim. Como eu te falei, o que falta, na verdade, novamente, é a consciência do motorista, né? Não é porque o semáforo abriu, você vai logo de cara atravessar. Para, olha, isso é ensinado na autoescola, inclusive. Sim. Pare e olha, isso não tem sido feito. Por isso que os acidentes, eles acontecem na sua grande maioria. É uma imprudência, né? A imprudência, ela está falando bem alto no trânsito, infelizmente. Agora, Emílio, antes de a gente terminar o primeiro bloco, nós sabemos que em qualquer ofício, vamos dizer assim, que a gente exerce, a gente tem que estar bem condicionado física e psicologicamente. Sim. E nós sabemos que o brasileiro, mas estamos falando do campista, né? Ele está acima do peso, ele está estressado, ele toma remédio para dormir, ele toma remédio para estar acordado. Na sua experiência, dentro desses 40% de acidentes automobilísticos de 2017, há uma influência direta disso? Olha, é difícil de saber, né? Até porque isso aí exigiria, claro, um exame mais pericial, né? Mas assim, já encontramos em diversos acidentes, por exemplo, bebida alcoólica dentro dos veículos. Cerveja, bebidas destiladas, você vê em colisões que tem dentro do veículo bebida. Né? Não dá pra gente, obviamente, atestar que o cara está sob influência de álcool ou não, até porque ele também é vítima do acidente, então altera o seu sentido, altera a sua resposta. Né? Então não tem como saber, mas assim, há indícios, né, que realmente o consumo de álcool e de drogas, né, para os rebites, famosos rebites, acontece sim. Perfeito. Estamos aqui com o Emílio Martins, vamos ao intervalo, já voltamos. Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica, estamos aqui com o Emílio Martins, conversando maravilhosamente sobre essa ONG sensacional que tantos serviços prestados tenha na nossa sociedade. Agora eu estava lembrando, vocês agora têm carro, tem ambulância, né? Tem ambulância, deve ter gasto com insumo, deve ter gasto com gasolina, deve ter gasto com uma série de material, roupa, enfim. Neste momento que a gente está gravando, quais são os parceiros que vocês têm para a reposição desses materiais? Olha, nenhum. Na verdade. Ninguém? Não. O que acontece? Nós temos um acordo de cooperação técnica, né? Ele não envolve de maneira alguma qualquer verba pública, ele não envolve erário nenhum. Né? O que nós temos com a Fundação Municipal de Saúde é o combustível que é utilizado nos atendimentos, né? E tudo relatado, né? Tudo bem especificado, os atendimentos que são feitos, aonde vai, a quilometragem, tudo é controlado especificamente, claro. E o insumo que é utilizado, soro, gás, álcool, isso tudo é feito uma planilha, né, mediante a ficha de atendimento anexada, enviada. E é pormenorizado por atendimento? Sim, por atendimento. É pormenorizado por atendimento. Cada atendimento ele gera um boletim de ocorrência, né, da nossa equipe. E isso é entregue mensalmente? É entregue mensalmente e é reposto dentro do que é conseguido, né, esse material para nós. Mas de resto não temos apoio nenhum. Por exemplo, colar cervical, materiais de outro tipo, monitores, oxímetros, enfim.
Não temos. Até para manutenção da viatura não acontece. Nós ficamos, por exemplo, 30 dias sem atender até que nós conseguíssemos o dinheiro para poder fazer a manutenção da viatura. Quer dizer que durante 30 dias a sociedade ficou sem um serviço de extrema relevância, podendo salvar vidas por causa de uma dificuldade de manutenção de ambulância. Foi a dificuldade, foi a troca da embreagem e a colocação de novas pastilhas de freio. Mas enquanto nós não conseguimos entre nós mesmos, né, isso não aconteceu, infelizmente. Emílio, me diz uma coisa, é óbvio que nós comentamos até no primeiro bloco, momentos bons e ruins de toda essa tarefa, de toda essa atividade. Mas com certeza, quando se mexe com crianças, né, a coisa toma um vulto muito maior. Me diz um momento de vitória importantíssimo que você falou, está valendo a pena tudo isso que a gente fez até hoje. E qual é a situação? Não precisa citar nome, mas cita o problema para o telespectador também acompanhar um pouco. Não, sem problemas. A gente pode até citar os nomes, não tem problema. São vários, na verdade, né? Sim. Mas vou citar dois que assim, marcam bastante a nossa trajetória. Uma colisão em frente ao HGG, um pai alcoolizado, colidiu com um poste e dentro desse veículo tinham 3 crianças. Nós fomos em apoio ao Corpo de Bombeiros, fomos solicitados, fomos ao apoio ao Corpo de Bombeiros e chegamos no local antes. Né, as viaturas do Corpo de Bombeiros estavam empenhadas em outros socorros. Né, eu acho que isso que é a sociedade precisa entender. E vocês ainda ficam 30 dias sem trabalhar por causa da embreagem. Da embreagem. E aí nós chegamos até esse local, as 3 crianças já tinham sido retiradas populares, o que é extremamente errado. Não toca na vítima, não mexa na vítima, né, até chegar ao seu socorro. Mas aí já estavam fora. A nossa viatura começou a atender as 3 crianças, uma de 3 anos, uma de 6 e um de 10, com fraturas, com graves ferimentos. E eu lembro que ela chamava por a gente, tio, não me deixa sozinho, eu não quero morrer, né? E claro, isso toca na gente, claro, você fica tocado, mas aí o trabalho ele tem que continuar, e nesse momento ele tem que continuar mesmo, não pode parar. E foram chegando as outras viaturas dos nossos amigos dos bombeiros, nós dividimos aquelas vítimas entre nós, então nós ficamos com a mais grave, o bombeiro ficou com as outras 2 que também eram graves, claro, né? E graças a Deus, todas salvas, entregues ao hospital, né, ao Ferreira Machado. E o pai? O pai sumiu, ele fugiu. Ele não estava no local, ele se evadiu no local, segundo falaram com medo de ser linchado, enfim, mas ele não estava no local. Mas as crianças bem, depois foram até a nossa sede, né, nos abraçar, tirar foto junto, né, então isso realmente nos enche, né, de esperança e de vontade de fazer mais. O outro foi um senhor que nós já transportamos ele fazia hemodiálise há 1 ano e meio, né, o senhor Anagir, um amor de pessoa, e ele teve mês passado uma ocorrência séria, ele broncoaspirou com uma alimentação, ele teve uma parada respiratória, né, e nós fomos acionados pela família e chegamos rápido, de pronto conduzido ao hospital, né, hoje está vivo, claro, com bastante dificuldade ainda na recuperação dele. Já fazem quase 40 dias de UTI, né, mas está vivo e é um querido por todos nós, a equipe o tempo todo quer saber dele, o que está acontecendo, como não está. Né, então são vários atendimentos desse nível que nos fazem acreditar que nós temos que ir em frente, continuar o trabalho. Né, apesar de tantas dificuldades, né, nós não pensamos em parar, né, porque nós sabemos que se nós pararmos, infelizmente alguém pode morrer. Muito coração pode parar. Né? Exatamente. Bater sempre, né? Então, assim, nós temos que estar ali firmes e fortes para poder sustentar essa missão. Emílio, nós sabemos que o município de Campos tem dimensões de estado, né? Mata da Cruz, Espírito Santinho, Santo Eduardo, Santa Maria. Com certeza vocês não conseguem chegar a todos os lugares desta forma. Nós sabemos da dificuldade das unidades básicas de saúde, as ambulâncias completamente precárias, tudo com pneu careca, enfim, um cenário muito ruim. O que poderia ser feito pela ONG ou por uma parceria, né? Estamos aqui falando de parceria, continuo apavorado de não ter ninguém ainda ajudando, espero que esse programa sirva até para abrir algumas portas. Até hoje eu estou pensando em algumas coisas também. Mas esses lugares tão distantes assim,
o que se esperar de atendimento mínimo de qualidade num acidente? Aí são acidentes terríveis, porque são motos completamente de gente alcoolizada, os costumes do interior. Exatamente. E aí, Emílio? Olha, a atual situação de saúde, claro, ela é assim no Brasil todo, nós temos isso, né? Não é uma questão exclusivamente só de Campos, né? Nós vimos isso em São Paulo, até São Paulo, com toda a estrutura que tem, um dos melhores resgates do país é São Paulo, né? Mas acontece também de não conseguir chegar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? O que acontece? A população, primeiro, ela tem que tomar cuidado, se educar. Né, como nós falamos, as motos, né, é um costume as medidas preventivas, né? Exato. Se você bota 3 crianças na garupa sem capacete. É impossível. Andar alcoolizado. Caminhonete cheio de criança atrás. Não dá. Ônibus com porta aberta. Você acaba se colocando em risco, né? E o socorro ele é longe. Nós temos, como você falou, Campos é uma dimensão de estado, né? Grande. Loucura. É grande. Nós já fomos fazer socorro, por exemplo, Lagoa de Cima. Já fomos para... Nós fomos quase, Santo Eduardo eu já fui, nós fomos, demora. Missão, hein? Missão. Daqui para Santo Eduardo, porque você socorrer, pega um paciente lá, nós pegamos um paciente que estava grave na unidade de saúde para fazer uma remoção. Chegou por Ferreira Machado, mas assim, é uma demanda muito alta, é longe, o paciente ele corre riscos, claro, porque ele pode descompensar durante esse trajeto, e você não tem nenhuma outra unidade hospitalar que possa absorver durante esse trajeto, né? Só quando chega em Campos. Então, assim, a população primeiro tem que se cuidar. Né? O respeito à sinalização, a situação de educação mesmo, eu volto a bater sempre nisso, né? Estamos no Maio Amarelo, que justamente nós fazemos essa advertência para os acidentes de trânsito, é importante cuidado. O posto de saúde está ali, né? Eu sei que mesmo com todas as dificuldades, aos postos de saúde, eles acontecem ali, então é importante o acompanhamento de quem tem uma doença já pré-existente, né? Esse cuidado. E claro, sempre que verificar que o seu paciente, a sua vítima, de repente um vovô, uma vovó, enfim, né, não está apresentando uma questão de saúde boa, já tenta antever esse processo. Não deixa chegar num momento extremamente crítico para pedir uma remoção, para pedir um socorro médico, para pedir uma intervenção. Muitas vezes essa pessoa ela consegue entrar num carro e ir até um hospital, mas se você deixar muito tempo, ela tem que ir lá com uma ambulância. E as ambulâncias elas são escassas, nós sabemos disso. Tá? Mesmo que nós tivéssemos hoje 1000 ambulâncias rodando, as 1000 ambulâncias não seriam suficientes. Emílio, eu fico lembrando. Eu, como vereador no primeiro ano de mandato, eu solicitei a Alerj, e obviamente é o governador que teria essa competência, para se colocar um posto de corpo bombeiro no Farol. Por quê? Eu acho que são 52 quilômetros. Eu acho que é isso. E um catatal de quebra-mola. E nós citamos como exemplo aquele incêndio que teve no supermercado. Exatamente, lá em Farol. Que se houvesse uma disponibilidade de chegar mais rápido. Esse caso específico que a gente passa Mineiros, passa Goitacazes, ali é uma cidade, né? Comércio, tem tudo. Seria louvável isso? Existe realmente essa grande dificuldade de se socorrer para locais com essa quantidade de quebra-mola enorme? Sim, por exemplo, Goitacazes. Goitacazes é uma loucura. Aqueles quebra-molas que tem ali na entrada, eu não lembro, são 16, 14 quebra-molas que tem, até você conseguir ultrapassar ali. Acho que são 60 e pouco até Farol? Não, é horrível. É terrível, porque imagina você com um paciente politraumatizado sacudindo daquela maneira. E a velocidade da viatura sendo reduzida, né? Claro, eu sempre falo, nós andamos na velocidade da via. Sim. Não é porque nós temos uma ambulância que eu vou andar 200 km por hora numa via. Não. Se ela é uma via de 80, anda-se 80. Todo mundo tem essa falsa impressão que não, a ambulância ela vai andar 300 por hora numa via. Não vai. Até porque está colocando em risco até vocês. Exatamente. Nós e a equipe que está ali. Então, isso para todos os serviços de emergência funciona da mesma maneira. Andamos dentro da qualidade da via. Mas aquele monte de quebra-mola, as estradas mal sinalizadas, esburacadas, escuras, isso é um risco muito grande para o socorro. Animais soltos em pista, estrada dos ceramistas. Né? Então, assim, são locais que tem que ter muita atenção. Onde ocorrem acidentes e as equipes de emergência têm que ter atenção. Aí você me perguntou da questão do bombeiro. Né? Não é só colocar um DBM lá, um novo posto. Há necessidade, por exemplo, de concurso. Tem que reforçar o efetivo. Mais mão de obra, né? Mais mão de obra, melhores equipamentos. Né? E eu puxo a sardinha aqui para o nosso pessoal do 5º GBM. Né? É preciso que olhe melhor para o nosso bombeiro daqui. Né? Então, equipar melhor, a questão de pessoal é necessária. Né? Eles fazem um trabalho fantástico, eles fazem um trabalho assim que é digno de aplausos o tempo todo.
porque eles fazem muito, muito, muito com muito pouco. Eu sei disso. Né? Então é preciso de um reforço realmente de qualidade para eles precisam desse reforço. Então, claro, eles atendem no maior carinho, maior atenção, eles vão 52 quilômetros daqui para lá na maior brevidade possível, né? Mas eu acredito, tá? Eu falo de quem está vendo de longe, né? Obviamente eles vão conseguir dar uma informação melhor, mas há necessidade, obviamente, de não é só colocar o local e um carro. Tem que ser senão fica um ponto vazio. Exato, também. Porque você desguarnece. Como existe muitos DPOs por aí, assim. Exato, você acaba desguarnecendo porque a estrutura é a mesma. Você tem um ponto a mais de trabalho, mas com a mesma estrutura. Então é necessário reforçar pessoal, reforçar equipamento, né? Ter um reforço para que isso aconteça com qualidade, né? Emília, a gente tem 2 minutos para terminar o segundo bloco, mas eu queria uma pergunta que eu tenho certeza que você tem qualidade para responder. Metem muito pau no Hospital Ferreira Machado. O Hospital Ferreira Machado, eu tenho um plano de saúde, mas ainda na minha opinião, você que vai dizer se eu estou falando certo ou não, o primeiro lugar que tem que se levar qualquer pessoa, porque ali você tem um cardiologista de plantão, você tem um médico de cabeça de plantão, você tem todo mundo de plantão. Exatamente. Depois você pode mandar para qualquer lugar que você quiser. Exatamente. Continua sendo assim, correto? Eu falo, o pessoal fala assim, é SUS, é público, é ruim. Gente, para. Primeiro, para. Segundo, Ferreira Machado, ele é a mãe. Eu falo que é uma mãe. Ele atende tudo aqui próximo. Os municípios que fazem limite, ele atende. Sim. Os acidentes de BR-101 também vem tudo para cá. Da divisa de Macaé para cá vem tudo para cá. Da divisa do Espírito Santo vem tudo para cá. Então nós temos ali as especialidades todas ali. Uma equipe de enfermagem, uma equipe fantástica. Nós temos um pessoal entrosado. Não é um hotel 5 estrelas. Não, ele também não foi concebido para ser um hotel 5 estrelas. O elemento de contenção ali. Exato, e ele foi concebido para quê? Para salvar o maior número de vidas com os melhores profissionais e com os recursos mais... E te estabilizar da melhor forma. Exatamente. Que seja possível. Depois você vai fazer o que depois você quer. Depois vai embora. Eu tenho convênio. Depois você vai para o seu convênio. Mas você foi estabilizado, você está bem, você foi atendido pelos melhores que tem. E assim, eu falo, se eu sofrer um acidente amanhã, eu quero para o Ferreira Machado. Perfeito. De olho fechado, eu não tenho dúvidas disso. De preferência de olho aberto, né, Emílio? Por favor. Estamos aqui com esse querido amigo Emílio. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou agora, estamos aqui com o amigo Emílio, conhecido por ajudar, por prestar junto com o seu grupo, com a sua ONG, um serviço de extrema relevância para a sociedade. Aqui eu te fazer uma pergunta, tomara que nunca aconteça. As Campos hoje tem quase 500 mil habitantes. Exatamente. Né? E aqui é uma via que liga o norte e o sul do país. Uma tragédia de grande proporção. 2, 3, 4 ônibus, 100 pessoas ao mesmo tempo. Nós temos estrutura física para receber essas pessoas? Existe um planejamento, né? Nós participamos de algumas reuniões já. Então existe um planejamento entre a Secretaria de Saúde, Fundação Municipal, Corpo de Bombeiros Militar. Então, numa questão de emergência dessa grandiosidade, os hospitais eles entram num protocolo de emergência, é decretado obviamente uma emergência, e os gestores vão começar a fazer o seu arranjo para que as vagas comecem a surgir. Então, existe um planejamento, isso vai ser colocado em prática, claro, espero que não aconteça, claro. Né, mas se acontecer, podem ficar tranquilos que há um planejamento, há um protocolo em vigor. Né? Stand-by. Sempre há. Tá? É que às vezes as pessoas acham que né, do nada aconteceu, é aquela correria. Não. Existe um planejamento, um protocolo, existe tudo isso aí bem certinho entre o Corpo de Bombeiros, entre a Secretaria de Saúde e Fundação Municipal de Saúde. Perfeito. Emílio, nós infelizmente estamos acompanhando dentro do município de Campos um crescente de homicídios muito grande. Sim. Posso estar errado nos dados, nós estamos chegando a quase 200 só esse ano. E temos áreas né, mais nervosas, vamos dizer assim, outras menos. Como tem sido a atuação de vocês, principalmente em áreas muito dominadas, muito sensíveis? A entrada, a chegada de vocês têm conseguido trabalhar também dentro dessas áreas da forma que vocês acham necessária e coerente para salvar uma vida? Sim, dificilmente nós atendemos dentro dessas áreas de maior cuidado. Nós dificilmente vamos atender, por exemplo, baleados, esse tipo de ocorrência. Isso quem atende geralmente é o Corpo de Bombeiros Militar.
né? Até porque há necessidade de um atendimento mais avançado, eles têm uma experiência, obviamente, Sim. absurda nesse tipo de ocorrência, então nós atendemos a parte clínica, né? Claro, já aconteceu de atender agressão. Geralmente você chega respeitosamente, eles vão te respeitar, eles respeitam bastante o pessoal de saúde, eles sabem que você está lá para socorrer um morador, um integrante dali. Então, assim, geralmente você não fazemos julgamento, não estamos ali para isso e nem é a nossa ideia, né? Atendemos a todos com o maior carinho, com o maior respeito, independente de bairro, independente de local, e graças a Deus temos sido respeitados com isso, né? Assim como todos da Central 92, né, bombeiros, assim, não temos encontrado, graças a Deus, assim, ultimamente, dificuldades nesse sentido, né? Emílio, fala um pouquinho agora pra gente da ONG em si. Quando ela surgiu, quantos membros nós temos nela? Fala um pouquinho dela, apresenta ela para o telespectador. Tá, ok. O nome da ONG é Grupo de Resgate Voluntário, né, GRV. Já estamos aqui há 4 anos de atendimento, né, atendimento pré-hospitalar, mas já vem de bastante tempo, né? Nós temos aí quase 11 anos já no total de identidade, né? Um grupo de amigos que foi se associando, que foi se interessando, que foi se apaixonando pelo cuidado do próximo, dos acidentes, né? Eu trabalhava no Porto do Açu, então sempre que vinha deparávamos com um acidente, a ambulância da empresa na qual fazia parte, nós parávamos, atendíamos e nós começamos a falar, poxa vida, olha que quantidade de acidente que está começando a correr. E a demora do atendimento, né, como eu te falei, o bombeiro ele tem uma escassez, infelizmente, de equipe, de material, né, algo que eu acho que tem que ser bastante frisado, né? Eles fazem o máximo, mas eles são poucos. Não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Muitas vezes a população fica brava, né? Porque demorou, meu amigo, eles fizeram o que podiam, eles só não têm asa para voar ainda, mas eles tentam, né? E eu vi que isso nós poderíamos de repente ajudar, né? Poderíamos colaborar, então... Houve rejeição no começo? Muita. Insegurança de ser atendido por vocês? Muita. Por quê? Quando tem um serviço voluntário, ele não é comum no Rio de Janeiro, ele é comum sim. São Paulo, Espírito Santo tem alguma coisa. Rio Grande do Sul você tem destacamentos de bombeiros voluntários, né? Minas Gerais, Anjos do Asfalto, que são os precursores, né? Então aqui não, o Rio de Janeiro são poucos. Anjos do Asfalto é onde? É Minas Gerais, na BR-040, né? Eles estão ali em João Molevade, aquele pedaço ali. E eles são muitos, né? Eles são os percussores. Tem Anjos do Asfalto aqui também em Rio de Janeiro. Então, mas são poucas entidades que fazem esse tipo de trabalho. Então, nós quando começamos a fazer, realmente, a rejeição ela foi grande. Mas rejeição também das instituições ou só insegurança de quem está sendo atendido por vocês? Não, foi... Quem está sendo atendido até tem um pouco mesmo, porque ele está sendo atendido. Ele sabe que chegou um profissional, uma ambulância, e ele vai ser atendido. Muitas vezes ele até nem consegue identificar quem é prefeitura, se não é prefeitura, ele fica meio perdido, porque é uma ambulância, os profissionais estão ali, então ele acaba sendo atendido, né? Mas as instituições, como um geral, acabam, no primeiro momento, acabam refutando, porque eles pensam, poxa, é um bando de amador que quer fazer graça, né? E não estavam certos, né? Eles estão certos no que eles pensaram. Nós tivemos que provar com muito trabalho. Tem que ter muito arrojo, muita determinação, que está mexendo com saúde, né? Respeito principalmente, né? Nós respeitamos profundamente as instituições, nós temos um carinho enorme, uma admiração fantástica por todos eles. Então, assim, nós respeitamos esse início, né, que as instituições estranharam. Toda novidade gera uma rejeição inicial. E nós respeitamos, nós fomos trabalhando firme, nós fomos demonstrando que nós estamos ali para apoiá-los. Nós não queremos, não disputamos nada com ninguém, muito pelo contrário. Não há o menor interesse na entidade de disputa. Não é uma disputa, é um coletivo, é agregar. Coletivo. Todos juntos nós chegamos Agora, lá. Emílio, com certeza, nós sabemos que no campo militar da Polícia Militar, no campo militar do Corpo de Bombeiros, nós temos pessoas que precisam, inclusive, de acompanhamento psicológico. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber, vocês fazem exames de vocês regulares para saber se vocês estão bem para esse tipo de tarefa? Sim. Tanto psicológico como físico? Sim, os dois? É feito. Isso é o quê? É anual? Sim, ou isso é só quando surge um problema? Não. Assim, o psicológico, nós temos um psicólogo que atende, né? Que ele está dentro do grupo para isso. Mas ele acompanha junto? Não, a ocorrência ele não. É procurado. Ele é procurado quando algo acontece, né? As coordenações são responsáveis por isso, né? Eu sou o coordenador geral, tem o Frederico, que é o coordenador de enfermagem. Então, quando nós sentimos que o profissional
ele começa a ter um comportamento diferente e até fácil de você ver, porque nós somos poucos, né? Nós somos 40 pessoas no total. Uma família, né? É uma família. Então nós estamos muito perto um do outro. Então nós conhecemos a nítido, vida particular. É nítido a mudança. Na hora, você olha e fala assim, está acontecendo alguma coisa. Então nós chamamos, nós conversamos, e se a necessidade de uma intervenção médica é feita, se é feita uma intervenção psicológica é feita, de outras maneiras também nós fazemos. Então, se está com um problema dentro da família, nós acabamos ajudando. Então, nós estamos presentes não só profissionalmente, mas como pessoalmente na família de cada um, né? Eu falo, nós somos uma família mesmo, né? Nós convivemos entre nós o tempo todo, nós nos falamos todo dia, né? Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, né? E a conversa é o tempo todo, o diálogo é o tempo todo. Quando acontecem os estresses, né, porque isso é comum acontecer, né, os momentos de dificuldade nós passamos junto, um ente querido que morre da família de alguém que está doente, um desemprego, uma necessidade... Bonito isso, né? Todo mundo está junto. Agora, Emílio, eu estou aqui não baseando na experiência, mas nas coisas que a gente percebe que pode vir a acontecer. Está lá o grupo de 4 atuando, salvando vidas, mas um deles surta. Né? Para naquele momento, não consegue fazer, aquela pessoa precisa que como você colocou, que o cuidado continue de extremo. Isso já aconteceu e se não aconteceu, o que tem que ser feito nesse momento? Não acontece. Não aconteceu porque há um treinamento rígido que ele é seguido, né? E obviamente antes da pessoa começar a circular na ambulância, ela rodar na ambulância, ela passa por um estágio, ela vem passando por estágio, não é simplesmente eu estou aqui e vou começar, não. Ela vai passar por um estágio, ela vai passar por avaliações, ela vai rodar sempre com outros profissionais. A nossa viatura, ela roda um total de 4 integrantes, justamente para que você tenha, além de maior força... Todos estão, desculpe te interromper, todos estão aptos para exercer a mesma função de um motorista ao enfermeiro? Ou o motorista é só motorista mesmo? Não, o motorista também ele é socorrista, né? Então todos são socorristas, né, dentro do protocolo PHTLS, né, que é o pré-hospitalar, e claro, cada trabalhador, cada profissional de saúde, ele tem a sua autonomia. Claro. O enfermeiro faz o que é do enfermeiro, o técnico cada um na sua competência. Claro, mas todos, em geral, recebem o mesmo treinamento para atuar em emergências e urgências. Então, o motorista também atua, ele não fica simplesmente dirigindo, não, ele não pode, inclusive até por nova legislação, ele também tem que ser socorrista, né? Então ele já é. Tem que praticar o ofício. Tem que praticar o ofício, tem que amar o que está fazendo, não é simplesmente guiar, né? Até porque um dos principais componentes de uma guarnição é o condutor, ele nos leva em segurança, nos traz em segurança, né? É o cara que sinaliza para que não aconteça um acidente com a equipe que está ali socorrendo, mas eu voltando à história só para te responder, o treinamento ele garante isso, né? O acompanhamento próximo ele garante isso. E se acontecer de surtar, pode acontecer, né? Por exemplo, não vou dizer surtar, mas você pode se impressionar. Uma criança, um idoso, você vai lembrar de um pai, choque, de uma mãe. Né? Chocou. Exatamente, algo vai te chocar, pode acontecer, isso não é difícil de acontecer. Gatilho, né? Exatamente. O que acontece? Normalmente esse profissional, ele fica de lado, o restante da equipe assume essa ocorrência, se é necessário o apoio, nós solicitamos apoio de outras guarnições. Perfeito. Em 3 minutos, infelizmente, mais uma perguntinha antes da sua consideração final. Os acidentes de moto ainda são o grande calo do serviço de atendimento de saúde? Não só os acidentes de moto, né? Moto, automóvel, claro, moto tem muito mais, né? E a sequela é muito maior, né? É muito maior. Diga-se que o para-choque do motorista é o rosto, né? Exatamente. Então, assim, ele tem que lembrar que a sequela é maior, o tempo de recuperação é maior. Os politraumatismos, né? Não, muito grande, muito grande. Campos é uma das cidades do Rio de Janeiro que tem o maior número de acidentes, né, de trânsito. Então é preciso a consciência desse pessoal. Ande de moto, mas ande paramentado, capacete, uma luva, bota. Celular no capacete, não, brincadeira, né? Nem no carro, nem no capacete. Se você precisar falar, encosta, fala, mas respeita, porque assim, o acidente ele pode causar lesões muito graves. De repente você nem vai ser lesionado, mas você pode ocasionar numa família. Que é um trauma terrível também. Extremamente. Eu acho que assim, a sua consciência de ter feito algo assim é muito pior. Querido, tem 2 minutos, você fica à vontade. Eu de antemão já te agradeço, obrigado, te parabenizo a você e toda a sua equipe por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Com certeza eu espero e vou me empenhar dentro da minha humilde colocação para que, quem sabe, recursos cheguem até vocês, ou voluntários, ou empresários. É impossível
acompanhar um tipo desse de trabalho, que pode acontecer um dia comigo, pode acontecer com você, e a gente ter essas mãos amigas te socorrendo e por um minuto salvando a tua vida. Suas considerações finais. Bom, Cláudio, esse é um grande problema nosso, né? Porque o serviço voluntário, um serviço desse, nós temos limitações. Nós poderíamos fazer muito mais, mas muito mais mesmo, se nós tivéssemos o apoio, se nós tivéssemos outra viatura, se nós tivéssemos... Nós não temos uma sede, nós não temos nada. Hoje todo mundo acaba ficando na minha casa. Então o plantão ele se torna difícil porque não tem onde agrupar todo mundo, as pessoas acabam ficando um pouco mais cansadas. A qualidade, claro, a qualidade do nosso serviço é muito boa, mas poderia ser melhor, né? Então esse apoio realmente está faltando um apoio muito grande mesmo, sabe? Eu falo, nós somos daqui de Campos, né? Nós estamos aqui, nós trouxemos um trabalho voluntário, um trabalho digno, né? E eu falo, nós somos tão pouco reconhecidos com esse trabalho, né? Tão pouco, mas a nossa vontade de fazer mais, a nossa vontade de ir além, ela vai permanecer, permanece nos nossos corações. Todo dia, quando nós acordamos e olhamos para a nossa ambulância, o pensamento na cabeça de cada um vamos embora, vamos fazer a diferença hoje. Beleza. Nós estamos terminando mais um programa Polêmica, lembrando a você que estamos aqui com um representante de um grupo fantástico, um grupo que preza pela vida sua, pela minha e de todos nós de Campos dos Goytacazes. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.